Deus abençoe você de forma maravilhosa. Nós somos gratos a Deus sempre pela oportunidade que Ele tem concedido a cada um. Quero trazer uma palavra de reflexão. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 14, aonde o apóstolo Paulo, combatendo as heresias daqueles dias, e do verso 14 em diante, ele apresenta a supremacia de Cristo. Isso é importante porque ele traz aqui um relato que vai levar aqueles irmãos a ter um entendimento maior a respeito do Cristo que ele serve. Isso é de sobremodo excelente quando você tem essa mentalidade. E ele começa dizendo, Paulo exalta a supremacia e a obra redentora de Jesus Cristo. Ele explica que por meio do sangue de Cristo temos a redenção e o perdão dos pecados. A primeira questão que Paulo trata aqui com esses irmãos é que através do sangue de Cristo nós temos o perdão, nós temos a redenção. Cristo nos comprou com seu precioso sangue. Isso difere justamente da ideia que estavam transmitindo para aqueles irmãos: culto a anjo, é um sincretismo religioso, um paganismo, era tantas filosofias naqueles dias que estavam tentando de uma certa forma ludibriar aqueles irmãos com informações que não traria a eles uma edificação para as suas vidas. Quando Paulo apresenta Cristo e essa supremacia de que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor que criou todas as coisas, e através da ação de Cristo, lá na cruz do Calvário, que nós fomos conquistados, comprados, perdoados, regenerados, ele começa a focar aqui e trazendo para eles essa visão de cristianismo, de evangelho, para que eles pudessem se firmar e não duvidar ou trocar Cristo por qualquer uma outra doutrina. E do verso 14 que eu observo aqui, ele vai falar uma coisa importante: a redenção e o perdão. Cristo nos resgatou do domínio das trevas e por meio do seu sacrifício perdoou nossas dívidas e falhas. A salvação é um presente obtido exclusivamente pela sua obra na cruz. Isso que é importante. Paulo deixa isso bem claro para aqueles irmãos, que a redenção ela foi comprada. E quem comprou foi Jesus Cristo. Ele resgatou-nos do domínio das trevas. E por meio do quê? Por meio do seu sacrifício, por meio da cruz, dessa entrega, ele nos resgatou e nos regenerou. O segundo ponto, que vai do verso 15 ao 17, ele fala da divindade e a criação. Ele fala: Jesus é a imagem do Deus invisível. Paulo destaca que ele é o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, incluindo governos e autoridades espirituais. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele quem mantém o universo em perfeito funcionamento. Quando Paulo fala desse poderio, dessa soberania de Cristo, mostrando que é Ele que rege, é Ele quem governa, é Ele que está no controle de todas as coisas, tanto de reinos, quanto de trono, quanto de governo. É Cristo que está no controle de tudo isso. E isso é importante. Quando você olha para Cristo e vê Ele como esse criador de todas as coisas, Ele tanto cria quanto Ele sustenta todas as coisas pelo poder que há nele. E é tão importante isso que quando nós temos esse entendimento, nós vamos dar glória a Deus. Ele diz assim, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é quem mantém o universo em perfeito funcionamento. É importante que essas coisas foi feita por Ele e para Ele. Então,
O que Paulo está dizendo, ó, tudo foi criado nele, tudo converge para ele. Ele é o princípio de todas as coisas, como ele também é o fim de todas as coisas, como tudo que foi criado, que tudo que existe foi feito para ele. Então, o que Paulo está dizendo não é culto a anjos, não é esse secretismo religioso, não é o que eles estão ensinando, que Jesus Cristo não é 100% Deus, ele é um ser semidivino. Ele diz assim, não, ele é o Deus que está no controle de todas as coisas e criou todas as coisas. Paulo traz uma redundância que não tem como você fugir dessa realidade, dessa verdade. Ele mostra Cristo como a centralidade, o início de tudo. Então não tem como fugir dessa verdade. Então ele está refutando qualquer doutrina que possa tirar essa supremacia de Cristo. Ele está refutando tudo isso e colocando Cristo no centro, de olha, ele é o Senhor, ele é o Criador de todas as coisas, é ele quem governa todas as coisas. E o 3.3, ele fala o cabeça da igreja, do verso 18 a 20. Jesus é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. E aqui entra uma questão muito importante, que muitas pessoas às vezes não têm esse entendimento. Quando ele está dizendo, olha, Cristo ele é o primogênito dos mortos. Cristo ele tem tanto poder que ele entregou-se a si mesmo e ele ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer. Por isso que ele é o primogênito dos mortos. Foi o primeiro a ressuscitar para não mais morrer. Ele é o primogênito dos mortos. Ele fala assim, que toda a plenitude de Deus habita nele. E é tão importante isso, ele foi um instrumento que o Pai escolheu para reconciliar consigo tudo o que existe no céu, na terra, e estabelecendo a paz por meio da cruz. Então, Deus utilizou Jesus como instrumento que por meio dele ele reconciliou todas as coisas. É como se Paulo escancara a porta da graça e diz, olha, não há ninguém que tenha esse poder de dar a sua vida e de tomá-la. Não há ninguém que tenha tamanho poder e autoridade nos céus e na terra, porque foi do agrado do Pai que corporalmente todo o poder da plenitude nele habitasse. Então não tem ninguém que é semelhante a Cristo, que tem tamanho poder, sabe? E isso traz para nós uma certeza, uma confiança, uma alegria de servir um Deus que ele é todo poderoso. Quarto, ele diz a reconciliação pessoal, do verso 21 ao 23. Antes, a humanidade estava separada de Deus devido aos maus pensamentos e ações. Agora, através da morte de Cristo, nós fomos reconciliados e apresentados diante de Deus como santos e sem culpa, desde que permanecemos firmes e fiéis na esperança do Evangelho. Olha, isso aqui é muito importante. É muito importante entender que essa reconciliação pessoal, ele está dizendo que antes a humanidade ela estava o quê? Separada de Deus. Devido o quê? Devido aos maus pensamentos, devido aos nossos pecados. O pecado separou o homem de Deus, da presença de Deus. Cristo reconciliou esse homem com Deus. Cristo, ele trouxe de volta esta aliança. É por isso que Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo diz que o primeiro Adão, quando pecou, ele trouxe a morte, e a morte passou a reinar sobre todos os homens. Foi necessário se vir um segundo Adão. Esse segundo Adão é Cristo. Reconciliou o homem com Deus, para que o homem pudesse ter a oportunidade de louvar, de engrandecer e exaltar o nome do Senhor. É por isso que Paulo diz claramente que ele reconcilia-se apresentando diante de Deus como santo e sem culpa, desde que permanecemos firmes e fiéis na esperança do Evangelho. Queremos participar de tudo isso? Permanecemos firmes
na presença do Senhor, sem fugir do propósito, sem abrir mão deste Cristo.